A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de capacitação para evangelistas e crianças. O tema desse curso é Ministrando o Sermão para Crianças e essa é a videoaula de número 3. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento do sermão. Todo mundo fica ansioso no momento, às vezes se prepara a ilustração, prepara tudo, e agora chegou o momento de você estar de frente das crianças, dentro da igreja, para ministrar o sermão. E aí as pessoas dizem, o que eu faço? Como é que eu faço? Então a ideia dessa parte do desenvolvimento é te dar um passo a passo para você seguir, para se tornar mais fácil. Eu tenho uma grande dificuldade se eu não tenho um passo a passo, isso me ajuda bastante. Então nós vamos te dar um passo a passo, talvez você vai achar interessante, se não achar interessante, mas é importante a gente entender esse passo a passo, isso é muito importante para te ajudar. Primeiro passo é quando eu assumo a tribuna. Então eu estou lá e alguém me chama, chegou o momento da ministração, chegou o momento de eu assumir o microfone, a tribuna. Pastor, o que eu faço? É o momento de você saudar a igreja. Então, normalmente, quando você vai estar assumindo a tribuna, você vai fazer a saudação à igreja. Então, um ponto importante, que saudação eu uso? Ah, a minha igreja usa a paz do Senhor, a outra igreja usa graça e paz, a outra igreja usa a paz de Cristo, a outra igreja usa bom dia, boa tarde, boa noite. Pastor, que saudação eu uso? Eu vou usar a que eu estou acostumado? Não, você vai usar a saudação da igreja local. Então você vai perguntar para quem te convidou, para o pastor da igreja, qual é a saudação que se usa aqui? Ou observar, durante o culto você vai observar como é que é feita a saudação. Então, assumir o microfone, se for a paz do Senhor, eu digo a paz do Senhor. Se for graça e paz, eu uso graça e paz. Se for bom dia, boa tarde, boa noite, eu uso a saudação da igreja local. Então, guarde isso. A saudação deve ser a saudação da igreja local. Saudei a igreja, o que eu faço? Me apresento, diga teu nome, é o trabalho que você desenvolve, fala um pouquinho sobre o tempo que você está trabalhando com crianças. Isso é muito importante porque as pessoas te conheçam. Então fiz a apresentação, fiz a saudação da igreja. Pastor, qual é o próximo passo? O próximo passo eu uso um quebra-gelo. As dinâmicas de quebra-gelo, elas servem primeiro para quebrar toda aquela tensão antes da ministração. Então, às vezes está todo mundo tenso, sem saber o que vai acontecer, então o quebra-gelo é bom para isso. Outra coisa, o quebra-gelo ele aproxima aquele que vai ministrar das crianças. Às vezes as crianças não te conhecem, está todo mundo retraído e às vezes o pregador, o evangelista de criança vai começar pregando sem fazer um quebra-gelo, ele vai ter dificuldade. Então faça uma dinâmica de quebra-gelo. Pastor, o que são as dinâmicas de quebra-gelo? Pode ser um louvor animado, com gesto, com coreografia, você tem essa liberdade. Pode ser algumas dinâmicas, algumas técnicas de dinâmica especialmente usada para quebra-gelo. Então você precisa conhecer, então você vai fazer uma dinâmica de quebra-gelo. Então é muito fácil você fazer uma dinâmica de quebra-gelo para se aproximar das crianças, quebrar aquela coisa da excitação sobre o que vai acontecer. Próximo passo, memorização do versículo. Eu gosto sempre de levar um versículo para que as crianças memorizem. Eu acredito, eu creio que você acredita que a palavra de Deus ela é viva e poderosa para mudar vidas e corações. Então nós vamos plantar um versículo no coração da criança. Então você vai fazer a memorização do versículo. Normalmente, pastor, como é que eu faço? Existem várias técnicas, então é bom você, professor, você evangelista de criança, procurar conhecer as técnicas. E eu vou usar essas técnicas para fazer a memorização do versículo. Normalmente tem uma técnica muito usada que é a técnica de eco. Eu falo e você repete. Outra coisa importante na memorização do versículo, explique o sentido do versículo. Porque muitas vezes nós vamos memorizar o versículo, a criança memoriza o versículo, mas não entende o versículo. Então eu vou memorizar Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então memorizei o versículo. Crianças, Jesus quer entrar no nosso coração e ele está buscando oportunidade para isso. É isso que está dizendo o versículo. Então sempre explica o versículo. Então saudou a igreja, se apresentou, quebra-gelo, memorização do versículo e agora vem a introdução da mensagem.
Normalmente a introdução é para despertar o interesse da criança, o interesse do adolescente sobre aquilo que será ensinado. Então eu vou pregar sobre a parábola das 100 ovelhas. Então como é que eu faço a introdução? Posso fazer uma pergunta, viu? Alguém sabe o que faz um pastor de ovelha? Alguém sabe os perigos que a ovelha corre? E aí eu vou introduzir a minha mensagem começando com essa pergunta, despertando o interesse da criança para aquilo que vai ser ministrado. Então, normalmente a introdução pode ser uma pergunta, pode ser uma apresentação de um objeto. Então, você vai introduzir a tua mensagem, você vai começar a ministrar. Depois da introdução, eu tenho o desenvolvimento da mensagem. Então, eu vou contar uma história, eu vou aplicar uma lição objeto, ou vou fazer uma história com lição objeto, com dinâmica, e vou fazer toda aquela desenvolvimento. Então, vou desenvolver a minha ministração. Então, para o Ministério Infantil, muito contação de história, isso é muito usado. Então, desenvolvi a minha ministração, agora chegou o momento da aplicação. A aplicação é o que, pastor? Levar a lição central do tema lá de trás ao coração da criança. Você pode fazer, durante a tua ministração, várias aplicações. Então, falou alguma coisa, é interessante, aplica aquilo. Eu posso desenvolver isso, a lição ensinada é isso. Ou eu posso ministrar toda a história e no final da história fazer a aplicação. Dizer, olha crianças, olha adolescentes, a lição ensinada hoje, que precisamos confiar em Deus. A lição ensinada hoje, que precisamos liberar o perdão. Então, se você vai trabalhar com essa aplicação, que é a conclusão da tua ministração. Legal? Então, você fez toda essa parte, concluiu a ministração. Você pode fazer duas coisas agora. Primeiro, fazer uma aplicação para as crianças não cristãs. Então, um apelo às crianças não cristãs. Então, convidar as crianças que não são cristãs a receber Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, você vai fazer essa aplicação e esse apelo às crianças não cristãs. E você pode fazer o apelo às crianças cristãs. Ensiná-lo e motivá-los a praticar aquilo que foi aprendido na lição. Crianças, nós aprendemos tal coisa, precisamos colocar em prática. E se você já conversou com o pastor, tem essa liberdade, ore para as crianças para concluir tudo aquilo que você fez. Ok? Então essa é a maneira que você vai desenvolver o teu sermão de uma maneira simples, bem prática, mas que vai te ajudar bastante. Alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Conheça os cursos do Centro de Treinamento Barak. Nós temos curso de aconselhamento para Ministério Infantil, nós temos curso de teologia básica para Ministério Infantil, temos formação de professores de Ministério Infantil, curso de homilética aplicada, um aprofundamento nesse assunto. Então, se você quer conhecer mais, WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério e é um prazer ter você como nosso aluno. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém.